Estamos gravando. Bora começar, bora. Boa noite aí pra vocês, Renan, Gilvan. Boa noite. A gente vai falar nesse vídeo de hoje sobre os clássicos que nós tivemos no final de semana. Foram jogos extraordinários, né? Pra quem assistiu, eu não assisti, então vou comentar pouco. Mas vamos lá. A gente teve aí o Bavi, que foi Bahia e Vitória. Flamengo contra o Vasco, jogão. Grenal também, outro jogão, top. E claro, não podia faltar o Clássico Rei, Fortaleza e Ceará. A gente vai começar aqui com o Bavi. Tu assistiu o jogo, Renan? Assisti grande parte não, assisti praticamente todo. E já quer que eu comece falando o que eu achei do jogo? Não. Geralmente a gente fica calado no vídeo. Claro, fala da baita. Não, porque tu perguntou se eu assisti. É só vai, isso? Vai dar a tua análise aí. Só curiosidade, ele só queria saber se Assisti sim. Assisti Gugu não, que morreu, né? Assistiu quem? Gugu. Ah, o Gugu. Sim, vamos lá. Eu assisti, cara, foi um clássico onde o Bahia foi superior praticamente o jogo inteiro, só que não conseguiu fazer o principal, que é vencer, né? Saiu atrás, logo no início do jogo, o Oswaldinho deixou o dele, fez o 1 a 0. Oswaldo ainda joga bola, Renan? Eu pensei que ele tivesse se aposentado em 2016, mano. É doido, a respeito. 2019 foi um dos principais jogadores de Fortaleza. Ele jogou cara, muito? Assim, ele, claro, o forte do Oswaldo sempre foi a explosão em velocidade. E com o passar do tempo, ele vai perdendo isso, apesar de ele ainda ser um cara muito veloz e inteligente, né? Um dos principais erros do Bahia é a marcação muito alta. Tanto é, voltando alguns dias atrás, algumas semanas atrás, o primeiro gol do Fortaleza, que foi um lançamento do lateral esquerdo para o Galhardo, ontem se repetiu muito parecido. O lateral esquerdo do Vitória lançou, o Oswaldo saiu na velocidade na cara do goleiro do Bahia e fez 1 a 0. E depois, cara, foi uma pressão muito forte do Bahia, pressão, e no final do primeiro tempo o Bahia conseguiu empatar. Aí no segundo tempo eu achei que naturalmente o Bahia ia ganhar o jogo, fazer até uma vitória elástica e fácil, mas não foi isso que a gente viu, foi muitas oportunidades, mas que o Bahia não conseguiu executar e sair com a vitória. O culpado de Washington cruzou e o Jacaré toma no barbante. Não, do El Chan. É isso mesmo. Bahia. O Jacagol. Jacagol. Tem que respeitar o Jacagol. Respeita o Jacagol, viu? Mas o ataque do Bahia. O Gilberto tá no Bahia? É o Gilberto? Não, o Gilberto saiu faz 3 anos, tá atualizado que só bem. Beleza. Quem tá no Bahia é o Everaldo. Quem é o ataque do Bahia hoje? Eu sei que é o Jacaré, o Everaldo, que foi aquele. E o Goulart não tá lá, não, também? Tá. Inclusive jogou, não foi? Jogou de titular. E não jogou muito bem, não, assim. Aí inclusive, eu assisti alguns jogos do Bahia por último, ele não veio bem, não, o Goulart lá, viu? Desculpem. Não, há muito tempo, né? Ele desde a temporada passada. Calma, agora eu tenho dúvida. Eu acho que ele ainda jogou no Bahia na temporada que o Bahia estava na Série A ainda. Exatamente. Aí, ou seja, ele jogou a temporada toda na Série B ano passado com o Bahia e continuou. E mesmo assim, é que eu não acompanhei muito o Bahia na Série B, mas eu acho que ele não era titular mesmo na Série B, não. E o Bahia, ele investiu 70 milhões, né, com o Grupo City, e é o que mais a torcida vem pegando no pé, mano, que fez investimento muito alto, trouxe um técnico português aí e o time não tá se encaixando de jeito maneira, mano. Pelo menos assim, ele tá nadando de braçada no Baiano, né, que é o esperado. Na Copa do Brasil ganhou bem, ganhou de 4 a 0, se eu não me engano. Só que na Copa do Nordeste, que nesses primeiros meses é o que tem nível competitivo mais alto, eles estão em penúltimo.
muito possivelmente já não se classificam para a próxima fase da Copa do Nordeste. E era um time, assim, muito favorito para liderar o grupo dele, que é o Ceará que lidera, né? Então, não deixa de ser frustrante um time que gasta 70 milhões, leva de 3-0 dentro de casa do Fortaleza, leva de 6-0 do Sport, pega um Vitória que financeiramente é muito aquém do Bahia e não consegue ganhar. E é isso, está sendo muito criticado lá a diretoria não, a comissão técnica e os jogadores, cara, e assim, os 60 milhões, a torcida critica muito porque fizeram 16 milhões no lateral esquerdo equatoriano que não joga muito lá essas coisas, aí mais 10 milhões no Biel, que era do Fluminense, aí contrataram agora recentemente o Iago Felipe, que era do Fluminense, que é um bom jogador, mas foi mais 10 milhões, e é isso que a mídia lá, a mídia especializada que eu acompanho, os poucos que eu acompanho, né, dizem que gastaram muito dinheiro por jogadores que não são essas coisas e os resultados não estão vindo, né? Quer comentar alguma coisa, Gilvan? Quem que é o lateral esquerdo equatoriano? Cara, tal de Sanches, eu não tenho certeza. Rapaz, sinceramente, desses dois times aí, o único que eu conheço é o Jacaré, e é porque fez o gol ontem, porque se não fosse e o Oswaldo, isso... né, mano? O Oswaldo. E inclusive, o Vitória conseguiu uma façanha de conseguir ser eliminado das 3 competições numa semana só. Olha a façanha que ele conseguiu, ser eliminado de 3 competições numa semana só. Bora continuar aqui. Vamos falar de Flamengo e Vasco, que foi outro confronto gigante que teve. Mais um é o clássico aí que passou no final de semana. Acredito que esse é o que causa mais ibope, né? O que traz mais audiência. Com certeza. Tu assistiu o jogo, Gilvan? Ou também não assistiu que nem eu? O Bavi? Não. O Flamengo e Vasco, cara, a gente já passou. A gente tá na segunda etapa já. A gente já tá na segunda etapa. Não assisti não, Flamengo e Vasco não assistiu não, né? Pois, Renan, eu acho que só tem tu aqui hoje, cara. Não, assim, eu assisti o primeiro tempo, até porque o primeiro tempo e o segundo tempo conciliou justamente na hora do Clássico Rei, né? E, claro, como eu torço Fortaleza, eu priorizei o Clássico Rei. Cara, o primeiro tempo foi muito laical, é porque o time do Flamengo é muito bom, né? Mas ontem, cara, assim, o time do Vasco, ele superou na vontade e foi bom o jogo de assistir, pelo menos o primeiro tempo foi muito bom mesmo. Depois eu vi os melhores momentos e vi que o Vasco mereceu a vitória, fez gol, teve mais chances do que o Flamengo de fazer gol. Pedro Raul perdeu o pênalti. Pedro Raul conseguiu fazer com que o Santos pegasse um pênalti. Entendeu? Aí teve 2 bolas na trave, mas o Vasco mereceu. O pouco que eu assisti, eu vi que o Vasco, o time do Flamengo é muito melhor no elenco, né? E nas peças, sim, mas o Vasco superou na vontade. Então, é outro que pegou um investimento, né, do ANSAF e tá, aos poucos está trazendo alguns jogadores para poder incorporar esse. Inclusive, Carlinhos, o Vasco trouxe novos jogadores, o Nenê. É bem novinho ele. É bem novinho mesmo. Eu não assisti o vídeo na íntegra do jogo, não, mas eu vi os melhores momentos. A impressão que passa, inclusive, eu até vi alguns comentários da Jovem Pan lá, com o Mauro César, com o Pilhado, aquele pessoal lá, dizendo que o Flamengo, ele, por mais que seja uma bagunça dentro de campo, individualmente, os caras se sobressaem pela qualidade técnica, né? Então, assim, querendo ou não, o time do Flamengo vai criar chance. E realmente, pelo menos os melhores momentos que eu vi, os cortes, o Flamengo criou muita chance. Mais um jogo que o Flamengo vai lá, cria chance para os atacantes não conseguem
realmente fazer o gol. Eu não sei, certo? Eu não sei se os caras estão fazendo corpo mole, se realmente o vestiário não tá legal, se tá faltando realmente o treinador, a conexão entre o treinador e a equipe. Eu não sei se os caras estão jogando de qualquer maneira. Eu realmente não sei, porque eu não acompanho o dia a dia do Flamengo, mas a impressão que passa é essa, que são 11 caras que estão lá dentro do campo, e individualmente cada um vai fazer o seu, e se der, deu, se não der, bem. Vamos deixar passar o tempo aí, que o Brasileirão tá chegando, que é o que importa. A impressão que passa é essa. Acho a sensação que eu tenho que é a macumba dos torcedores do Corinthians, só pode. Tu acha, Gilvan? Não pode, mano. É que macho contra o Del Valle, se é 27 momentos na área, e o time não bota uma bola pra dentro, não. Bota uma de 27, mas porra. Se não é dos corintianos, é do Dorival, né, Gilvan? É um dos dois, né? Outro jogo que teve no final de semana foi o Grenal, que é um baita clássico também, bem pesado. Do Grenal eu também não acompanhei, só para variar um pouco. Não sei se vocês acompanharam. Meu filho tem televisão. Aquela televisão é de enfeite, é? Meu filho não usa, não? Eu acompanhei só futebol europeu esse final de semana. Mas eu vi também os melhores momentos do Grenal. E foi um jogão, viu? Pelo menos os melhores momentos. Foi lá e cá o jogo. Bem. Se fosse uma luta de UFC, parecia aquela luta em pé, que os caras não vão pro chão, fica só na trocação direto. Vai, para ver quem é que consegue furar a defesa adversária. Mas o time do Grêmio aí parece que vem forte pra temporada, viu? O Renato, o Portaluppi aí, ele parece que encontrou uma base do time do Grêmio. E, claro, tem o Luis Soares lá na frente, que é um cara super diferenciado dos demais centroavantes aqui. Vocês acham que o Grêmio tem pelo menos favoritismo, tem um favoritismo de chegar longe num Brasileirão, de alcançar grandes posições, ou realmente chegar a ser campeão de um Brasileirão depois de tanto tempo? Ele tem que ir longe. Do Rio Grande do Sul para Fortaleza é 3.500 quilômetros. É chão, né? É longe, viu, meu amigo? Vai, Gilvan, vai, dá a tua opinião, sério. Cara, eu acho que ele tem possibilidade de permanecer ali entre os 8. Também o Palmeiras não tá morto, não. O Atlético Mineiro não tá morto, não, mano. Eu acho que esses dois também. Corinthians, por não ter um elenco muito forte, muito bom, também sempre briga nas cabeças. Eu acho que ele vai brigar para dentro dos 8. O Grêmio tá muito bom. Mas para ser campeão, acho que tem time melhor. Assim, essa análise que a gente faz, ela é muito fajuta, né? É superficial demais, mano. Até porque futebol é uma coisa na quarta e outra no domingo, né, mano? Exatamente. Mas eu acho que ele tem condições de brigar ali entre os 8. Fácil. O que tu acha, Renan? Cara, eu tava até assistindo com o pai, comentando. Cara, o time do Grêmio tá muito bom, assim. Tem Soares, aí tem é porque eu não sei de nome os caras, mas tem um garotinho novo lá também que perdeu até uns gols ontem no primeiro tempo. Aí o Vina se encaixa, Ceará se encaixa muito bem ali, mas inclusive o primeiro gol foi dele ontem. E tem a zaga do Grêmio já é conhecida, né? Apesar de o Jeromel não ter jogado ontem. Cara, eu estava até comentando isso com meu pai, que o Grêmio ele vem um time forte, vai focar as forças dele só em Brasileiro e Copa do Brasil. Então, onde outros times que podem até ser mais forte que ele vai ter que dividir o foco em Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americano, Libertadores. Então, eu acho que é das grandes coisas que vai facilitar, entre aspas, para o Grêmio chegar bem no Brasileiro, é isso, é ter um time forte, com boas peças que podem decidir lá na frente e focando apenas no Brasileiro, então, e esporadicamente na Copa do Brasil. Então, acho que ele é muito forte para pegar um G5, G6, que não o Gilvan falou, teoricamente, porque quando começa a bola rolar, né,
é totalmente diferente, é As equipes imprevisto, são mas muito a equilibradas priori, mesmo no brasileiro. e o jogo ontem, o Grêmio foi muito superior ao Internacional. O fator caso eu acho que influenciou muito, né? E para terminar, a gente vai falar aqui sobre o Fortaleza e Ceará, que é o clássico onde a gente torce, né? Que é o time do Fortaleza. Vocês assistiram o jogo, com certeza. Eu não assisti, só para variar também. Mas o Fortaleza, se eu não me engano, jogou com um time. Foi misto ou foi 100% reserva? Não, jogou com 2 titulares só. Quem foram os 2 titulares? Quem foi os 2 titulares, né? Foi o... Cara, titular é porque eles foram titular no jogo passado, não quer dizer que realmente eles sejam os titulares da posição, né? Que foi o Tite e o Caleb. Aí depois entraram outros titulares quando o Sarapatel já tinha acontecido. Depois do destroço feito. O time estava mais perdido que... perdido que amendoim em boca de banguela, mano. Mas eu tava falando, Carlin, com o Renan, que essa derrota ontem pro Ceará é na conta do Vojvoda, porque ele não tinha que ter entrado com o Samuel ali pela esquerda, não. Parecia leste-oeste. Leste-oeste, para quem não sabe, é uma avenida muito larga aqui no Ceará. Né, se preocupa não, Gilvan, quem vai assistir todo mundo sabe que é só os amigos que vão. Mas futuramente pode ser que... Então, tipo, macho, uma avenida, macho. O Samuel não dá para marcar na esquerda, não tem como. Fica muito vulnerável a defesa do Fortaleza com aquele menino na esquerda. Vamos lá. Vamos por partes aqui. Vamos por partes aqui. O time, então, entrou misto com a maioria sendo reserva, certo? A primeira pergunta. Vou começar com o Renan, depois para o Gilvan. Vocês concordaram com a escalação do Vojvoda? Eu tô falando muito, eu começo com o Gilvan. Pois vai, Gilvan. Eu começo contigo. Realmente tá que nem o Fortaleza em campo. Tá bem entrosada a equipe aqui, graças a Deus. Vamos lá, vou começar com o Gilvan. Vai, Gilvan. Tu achou certo a escalação que o Vojvoda fez? Ou ele realmente tinha que vir com os titulares? Porque os titulares vão jogar quinta-feira, né? Se eu não me engano, né? Que é um jogo importante. Só que é o tipo da coisa, mano. Por mais que os caras tenham que descansar e tudo, mas eu não acho que os caras são pagos pra isso, né? São pagos pra jogar bola. Também não pode passar a mão na cabeça dos jogadores todo tempo, esperando só porque vai ter um jogo mais importante, eles vão ter que ser poupados, obrigatoriamente. Tu achou certa a escalação dele? Não, mas eu vou falar o porquê. Eu acho que o Vojvoda já tinha na cabeça dele que era um jogo que não valia nada, como realmente não valia. Se a gente perdesse, a gente estava classificado também. Mas a gente sabe que clássico não se joga, se vence, né? Clássico nunca vale nada, né? A gente não quer perder para o Ceará nem no pau ímpar, nem no porrinha. Aí o cara entra com o Samuel pela esquerda, às vezes assim, será que ele sabe da dimensão que tem um jogo desse? Mas o Vojvoda eu acho que não. Então ele entrou como aquele velho, vou botar aqui de qualquer jeito aqui, se perdeu, eu tô dentro mesmo. Mas quinta-feira, o Guilherme falou até no final do jogo, uma coisa que eu achei muito, muito importante, interessante que ele falou. Ele falou, não é porque a gente perdeu aqui que essa atmosfera vai para o próximo jogo. Como se a gente tivesse ganhado, a atmosfera de entrar com salto alto também não iria. E realmente é outro jogo. Eu acho que o Vojvoda já entrou entregando os pontos para poupar os caras. Só que no segundo tempo teve que fazer as alterações, né? Porque ele viu que pesou. Só que aí já foi tarde demais. Aí, meu amigo, a Inês é morta. Não tem mais o que fazer, não. O que tu achou também? A mesma pergunta eu faço para ti. Não, o Gilvan falou pouco, mas falou merda, né, mano? Não, tô brincando. Tô brincando. Eu concordo com o que o Gilvan falou em certos pontos, por exemplo. Mas assim, cara, o Vojvoda até comentou sobre isso. Ele tinha que... Foi uma batalha na quinta-feira, os caras deram correio e tal, e como o jogo foi quinta e pouco, até ele falou na entrevista dele, depois de 48 horas já teve o Clássico Rei. Aí ele teve que refazer essas alterações, porque para não se quebrar ninguém mais importante, inclusive se quebrou, né? Foi o lateral direito. Cara, é o seguinte, eu acho que de certa forma ele acertou. O problema maior não foi o time que ele colocou, mas foi a vontade dos caras que estavam lá. O Ceará entrou com o espírito de clássico. O Fortaleza, igual o primeiro clássico, entrou... foi tentar se aquecer, aí quando abriu o olho de novo estava 2-0. Eu acho que foi isso. Porque, não era para entrar com time em reserva. Cara, mas assim, a temporada, o cara tem que aproveitar todo o elenco, senão contratava só 11.
E os que estavam jogando não era o Pereba, não. Era Romero, que eu tenho lá minhas Cara, ressalvas, mas vamos tirar veio para cinco ser. minutinhos. Vamos tirar 5 Não, minutinhos só para. Não, agora não, pode, vai concluir. Pera aí, né? Pera. deixa Vai. eu concluir daí. Só para debater sobre o Romero, porque eu não consigo acreditar que tem torcedor do Fortaleza, mas que defende o Romero com unhas e dentes. E eu acho isso inaceitável, inadmissível. Falta adjetivo para falar. A gente já fala dele. Vai, Renan. Conclui. Pois é, trouxe o Romero, que veio para ser solução, veio com o Lucero, que também veio para ser solução, aí estava com o meio de caras experientes, que era o Sacha e o Caleb, que apesar de ser novo, jogou bem, e o Zé Welles. Não, o Guilherme entrou no segundo tempo, né? E eu acho que o problema maior foi isso, mano. O time do Ceará é um time bom, mas mesmo o Fortaleza entrando com um time alternativo, ele tem total capacidade de bater de frente com o time do Ceará, mas porque, não, volto a dizer, não é nem um Pereba que a gente botou lá, não. São jogadores de renome, são jogadores que jogam Série A, jogam competições internacionais, não botam... Só para entender, o menos experiente foi o Samuel, que realmente eu acho que ele teve, não é que ele teve culpa, eu acho que mais culpa teve o Vojvoda de botar ele ali, porque ele é um bom jogador. Tanto é que no segundo tempo, quando o Vojvoda botou ele mais no meio ali, ele jogou melhor. O problema é que ontem, além de a gente estar com o Samuel, que o forte dele não é marcar, outros jogadores que têm a obrigação de marcar não estavam bem. O Sacha fez uma das piores partidas dele pelo Fortaleza. Levou o drible, fez pênalti bobo, e um cara de 30 e tantos anos, né, mano? E é isso. Eu não vou desmerecer a vitória do Ceará, não, tá? Porque... Não, mereceu, pô. Mereceu, mãe. A primeira foi a Copa Pedro Basílio, que é super importante pro Ceará. Assim, clássico. Pode valer nada. Se tivesse com um time 100% misto, os caras venceram, né, pô? Tá, eu não tô desmerecendo o que eu tô falando. Não, vocês estão achando que eu tô com sarcasmo, mas eu não tô, não. Tô falando sério. E essa outra que a gente já tava dentro, que a gente tem um jogo muito importante quinta-feira. E, sinceramente, eu preferia ter ganhado a Copa Pedro Basílio. Você nem falou. Não, assim, eu vou ser bem sincero. O que me preocupa, por exemplo, o Vojvoda fez certo. Os caras tiveram uma guerra na quinta e ele não vai botar um clássico e jogador entra em clássico, ele não quer te tirar pé de dividida nem nada, né? Aí vai que se contunde. O problema maior é que o nosso time reserva para jogar desse jeito. Nosso time reserva pegou o ABC, esse time reserva que jogou contra o Ceará pegou o ABC, levou um vareio. 2-0, o ABC amassou. Pegou os reservas do Náutico, fez 2-0, aí o Brits foi expulso e o Náutico diminuiu e não conseguiu empatar. Aí pegou ontem o Ceará e levou outro vareio de bola. Cara, e eu volto a dizer, não é um time pereba, não, tem jogador bom, então não pode um time depender só dos 11 titulares, né? Os reservas que entraram ontem tem que dar o gás e querer mostrar que quer ser titular, e os caras entraram naquele marasmo. Eu acho que o Vojvoda errou muito em botar 2 centroavantes parados. Que foi o Lucero e o Romero, né? Foi, cara, e a gente jogar um clássico com 2 caras que não marcam, e não pega, depende de outros para pegar na bola, já a priori é dois jogadores a menos. O Pikachu, pelo amor de Deus, eu acho que foi o pior partido do Pikachu desde quando ele veio pro Fortaleza, mano. Não acrescentou nada, mas poucas vezes que você via ele pegar na bola, ele levantava a cabeça e tocava para trás. E para o cara dar importância do Pikachu, ele fazer isso no clássico é muito pouco. E fora que Sacha estava muito mal, Samuel foi mal, aí junta tudo isso com o Ceará, que os caras estavam dando gás, Eric e Janderson dando canseira, o Castilho jogando bem, o meio do Ceará marcando, cara, aí pode ser pela Fares Lopes, pode ser pelo Brasil.
brasileiro, pode ser pelo Nordeste, pode ser pelo que for. Se entrar desse jeito contra o Ceará, os caras querendo e o nosso time, porque tem um elenco melhor, sem vontade, não vai ganhar um. Verdade. Concordo. Eu tenho percebido muito, com certeza vocês também, que o Campeonato Brasileiro tem atraído muito público gringo, né? Argentino, chileno, o público sul-americano. As grandes equipes, São Paulo, deles, né? São Paulo, Flamengo, o próprio Grêmio agora com o Soares, o próprio Fortaleza agora com esses dois, o Lucero e o Romero. Parece que as equipes brasileiras estão tentando buscar esses jogadores de referência diária fora. Isso quer dizer que realmente lá eles são melhores ou que realmente aqui não se faz mais como antigamente grandes atletas, grandes centroavantes, grandes jogadores, meio armador, né? Armador e atacante da nossa nacionalidade, que é a brasileira. Vocês acham realmente que a solução está no país de fora? Mas eu acho que faz, mas acontece o seguinte, quando um brasileiro ele se destaca mediano, o time da Europa já contrata logo. E aí já não fica mais nem aqui, entendeu? Deu para entender? Deu. A sua análise foi bem objetiva, né? Muito. É isso mesmo. Esses caras que vêm da Argentina, da Colômbia, do Equador, inclusive a capital do Equador é Quito, né, Renan? Sempre foi, né? Sempre Quito. Esses caras que vêm de lá pra cá, eles não são esses caras salvador da pátria, não. Tu vai dizer que o Lucero é um salvador da pátria, o melhor centroavante que tu já viu da vida? Um Romero um Ceballos é o melhor zagueiro? Não, macho. São medianos. Tem aqui. Mas eu também não entendo qual é a metodologia que estão usando para dizer que os caras lá da Argentina, Colômbia e Equador são a solução pra gente, não. Não sei qual. Mas tu tem percebido, né, que eles estão trazendo muitos jogadores sul-americanos pra cá. O central do Boca Juniors tá no São Paulo, que eu esqueci, no Caleri. O Soteldo tá no Santos. A maioria dos clubes brasileiros tem... Cara, mas isso vai muito por causa da força da nossa moeda, né, mano? Hoje em dia, vou falar pelo Fortaleza que a gente conseguiu tirar o Lucero, que ele não era só o melhor jogador do Colo-Colo, ele foi considerado o melhor jogador do Chile na temporada passada. E o Fortaleza, que financeiramente assim tá lá na 10ª colocação do brasileiro, conseguiu tirar o principal jogador do Chile. E os caras... Eu acho que teu fone tá com problema, Renan. Tá me ouvindo, não? Não, eu tô ouvindo ele bem. Tá ruim pra ti, Givan? Não, pra mim tá normal. Tô escutando tudo. Então. Eu também tô te ouvindo, Carlinhos. Pode ser minha internet. Beleza. Pois tá, vai. A gente tá encerrando por aqui, galera. Valeu, até a próxima. Valeu.